Olá, bem-vindos e bem-vindas de volta. Eu sou a professora Laurinda e hoje vamos dar continuidade à unidade 3. Na primeira parte da unidade 3, já aprendemos sobre planejamento na educação profissional e técnica, incluindo conhecimentos sobre planos de aula, planos de ensino, planos de curso e suas respectivas composições e partes. Agora, nosso objetivo é aprender sobre sequências didáticas e metodológicas na prática, por meio de estudos de caso. Nessas duas nuvens de palavras, temos alguns itens relacionados às sequências didáticas e às estratégias metodológicas. Como podemos perceber, na nuvem de palavras sobre sequências didáticas aparecem os termos planejamento, organização, ordenação, validação, entre outros, que, como vimos no material disponibilizado no AVA, são a essência das sequências didáticas. Já na nuvem de palavras sobre estratégias metodológicas, aparecem termos como problemas, casos, projetos, termos mais atuais como gamificação e sala de aula invertida, que são típicos das metodologias ativas de aprendizagem. Percebam que, analisando essas duas imagens, é possível traçar uma relação bem simples entre sequências didáticas e estratégias metodológicas. As sequências didáticas definem um caminho, os passos a serem dados. Já as estratégias metodológicas definem como caminhar. Vamos ver isso na prática. No primeiro estudo de caso, voltado para a EPT, nós temos o artigo Tratamento de Água, proposta de sequência didática para o curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, de autoria da Tatiana Gonçalves. A sequência didática defendida nesse artigo segue aquela mesma ordenação que vimos no material disponibilizado no AVA. Então, ela começa com planejamento e definição do problema e tema. No seu planejamento, ela definiu 4 módulos, onde cada módulo tem suas respectivas estratégias metodológicas, definiu como problema o tratamento e a escassez de água e definiu como tema da química métodos de separação de misturas. Uma vez apresentado o problema e o tema para os alunos, ela inicia com o pré-teste, aplicando um questionário. Esse questionário vai servir tanto para avaliar os conhecimentos prévios dos alunos, como também iniciar a etapa de validação da sequência didática. No módulo 1, ela apresentou uma reportagem e propôs um debate com os alunos. No módulo 2, ela executou uma visita técnica numa estação de tratamento de água. No módulo 3, ela propôs e executou uma aula prática em laboratório, onde ela solicitou que os alunos criassem um protótipo de estação de tratamento de água. No módulo 4, os alunos apresentaram seus resultados por meio de grupos focais e entrevistas e, por fim, a autora aplicou o segundo questionário como forma de avaliar o conhecimento aprendido e também fechar a etapa de validação da sua sequência didática. Podemos perceber todas as etapas de uma sequência didática no trabalho da Tatiana. Percebemos o planejamento, a definição do problema e tema, a apresentação do problema e tema para os alunos, o aprofundamento e pesquisa conceitual dialogados no módulo 1, no módulo 2, no módulo 3 e no módulo 4. Vimos atividade prática e criação de produto no módulo 3, vimos a apresentação dos resultados no módulo 4 e vimos a validação interna com a aplicação do pré e pós-teste. Nós vimos também estratégias metodológicas que ela usou para executar sua sequência didática. Nós vimos problemas, nós vimos o debate, nós vimos visita técnica, a contextualização, a aula prática, grupos focais, entrevistas, uso de questionários. Percebemos também mais claramente as interligações que existem entre sequências didáticas e estratégias metodológicas. Vocês podem ler mais sobre estas e outras estratégias metodológicas no material disponibilizado no AVA. Como principais
resultados da aplicação dessa sequência didática, a autora destaca, com a aplicação do pré e pós-teste, uma melhoria considerável no entendimento de alguns conceitos relacionados à água, como, por exemplo, água como um bem esgotável e também no uso, consumo e desperdício de água por atividades econômicas. Com a aplicação dos grupos focais e das entrevistas, a autora conseguiu perceber o alcance do conhecimento significativo por meio da crítica, argumentação e autocrítica dos alunos e também mudanças comportamentais e atitudinais dos alunos em relação ao uso da água. Trazemos agora nosso segundo estudo de caso na EPT, com o artigo Marvin Sketch e Kahoot como ferramentas no ensino de isomeria, onde o autor propõe uma sequência didática usando jogos e programas de computador para melhorar a aprendizagem sobre isomeria de alunos de cursos técnicos de nível médio do IFRN Campus Caicó. O autor inicia com o planejamento e definição do tema. No seu planejamento, ele define 3 módulos, cada qual com suas estratégias metodológicas definidas. Define como tema a isomeria. Na sequência, ele apresenta o tema isomeria para os alunos e executa o pré-teste, usando brainstorm ou tempestade de ideias para avaliar o conhecimento prévio dos alunos e também iniciar a etapa de validação. No módulo 1, ele executa uma aula expositiva dialogada sobre o tema. No módulo 2, ele executa uma aula prática com o software de modelagem Marvin Sketch. No módulo 3, os alunos participam de um jogo de perguntas e respostas do tipo quiz por meio do Kahoot, onde eles podem apresentar o que aprenderam de uma maneira mais lúdica. Por fim, o autor aplica um questionário na forma de pós-teste para avaliar o conhecimento aprendido e também fechar a etapa de validação. Novamente, podemos perceber todas as etapas de uma sequência didática nesse artigo. Percebemos o planejamento, a definição do tema, a apresentação do tema, a pesquisa e aprofundamento conceitual dialogados, a atividade prática, a apresentação dos resultados e a validação. Vimos também as estratégias metodológicas utilizadas para executar essa sequência didática. Vimos aí o brainstorming, vimos a aprendizagem baseada em jogos, a aula expositiva dialogada, atividade prática, resolução de exercícios. Vimos novamente também as interligações existentes entre sequências didáticas e estratégias metodológicas. Vocês podem ler mais sobre estas estratégias metodológicas e outras no material disponibilizado no AVA. Como principais resultados da aplicação dessa sequência didática, o autor identificou uma melhoria incipiente no entendimento sobre isomeria, identificou que houve grande participação durante a aula expositiva dialogada, porém detectou a necessidade de um maior aprofundamento nessa etapa. Ele identificou uma melhoria na compreensão e visualização do conteúdo da isomeria graças ao uso do software e com o uso dos jogos, ele identificou um aumento do raciocínio e concentração dos alunos e também uma melhoria na revisão dos conteúdos, na motivação e na interação entre os alunos. Por fim, vale destacar que existem inúmeros desafios na implementação e no uso de sequências didáticas. Os autores que mencionamos aqui nessa aula sugerem e indicam alguns desses desafios, como, por exemplo, confronto entre o ensino dito tradicional e novas metodologias,
dificuldades de criar ambientes favoráveis para uma aprendizagem significativa, necessidade de capacitações constantes em metodologias ativas e em tecnologias da informação e comunicação, percepções equivocadas sobre ciência e tecnologia que dificultam a aplicação de sequências didáticas, dificuldade no rompimento do ciclo da reprodução do conhecimento descontextualizado e unidimensional. Para saber mais sobre os materiais apresentados na aula ou para lê-los na íntegra, basta consultar estes links ou o material disponibilizado no AVA. E já que o assunto é planejamento, vale pensar que se teus planos não te assustam, eles não são grandes o suficiente. Então, planejem grande. Bons estudos e até a próxima!